Bom dia a todos. Novamente agradeço o convite da BRJAC e todos os patrocinadores, a presença de todos os espectadores. E eu gostaria de começar esse webinar falando um pouquinho do porquê desse interesse, do porquê eu escolher essa linha de pesquisa. E também, assim, deixar claro que, assim, eu estou apresentando nesse webinário resultados de pesquisa relacionados a pesquisas feitas com amostras clínicas, mas que nosso grupo de pesquisa também tem trabalhado com amostras que são cultivadas in vitro, de bactérias, de células mamíferas, e entre outras linhas de pesquisa, como o Zezé já apontou na minha apresentação. Por que eu tive interesse de trabalhar com metabolômica, né? Porque logo que eu prestei o primeiro concurso para a carreira docente, não vou falar o ano, que já faz muito tempo, estava começando as pesquisas com metabolômica no Brasil, e em nível mundial também não existia o volume de artigos científicos como existe hoje. E me atraiu muito porque eu sempre gostei de trabalhar com pesquisa aplicada. Achei também bastante relevante trabalhar com uma linha de pesquisa que pudesse agregar algo bastante importante para a sociedade, então dedicando a pesquisa na área clínica. Então, o tópico que eu escolhi, principalmente para trabalhar com linha de pesquisa a partir da criação de um grupo de pesquisa, seria realmente metabolômica aplicada à área clínica, tá? Então, só para contextualizar um pouco em relação às estatísticas mundiais, quais que são as causas líderes de morte, de óbito no mundo. E aí, quando a gente busca esses dados estatísticos, a gente às vezes não consegue encontrar algo mais recente. Então, o que eu encontrei de mais recente, de 5 anos atrás, né, as principais causas de morte no mundo em 2021. Então, a gente consegue... Deixa eu só colocar aqui o ponteiro, um minutinho só. A gente observa que nós temos dados aqui comparando o ano 2000, 2019, 2021, e classifica também essas causas de morte como condições comunicáveis, doenças em geral, e doenças não comunicáveis. O que são as doenças não comunicáveis? São aquelas doenças que não são transmissíveis, geralmente crônicas e de evolução em diferentes velocidades. Então, o que a gente observa em primeiro lugar? As doenças do coração, que de 2000 para 2019, 2021 teve um aumento muito expressivo. Como essas estatísticas são de 2021, Covid-19 apareceu como a segunda causa, porque de fato todo mundo sabe que a pandemia de Covid-19 ceifou milhares de vidas ao redor do mundo. Mas que atualmente esse segundo lugar já não deve estar mais nem entre as 10, ainda bem. Aí a terceira causa, derrame cerebral, doenças pulmonares obstrutivas, infecções respiratórias, e aí em sexto lugar já aparece câncer de pulmão, né, do sistema respiratório, também doenças como Alzheimer, demências, diabetes mellitus, doenças do rim, tuberculose. Então, de todas essas aqui, no nosso grupo de pesquisa, a gente já trabalhou com doenças do coração, Covid-19, cânceres, doenças neurológicas, diabetes mellitus e doenças renais. Como é que o câncer se classifica como causa de morte para indivíduos com menos de 70 anos? E esses dados eu consegui de 2019. E é bastante interessante vocês prestarem bastante atenção nesse mapa, porque mostra os países em azul escuro onde a morte prematura do câncer está lá em primeiro lugar, seguido pelo azul claro, laranjinha e vermelho. Quando a gente olha nessa figura aqui, que está descrevendo as quatro vertentes de índice de desenvolvimento humano, a gente observa que os países com altíssimo desenvolvimento, índice de desenvolvimento humano, coincide um pouco com
o alto índice de câncer. E o que isso quer dizer? Quer dizer que tem menos câncer na África? Talvez seja que as ferramentas para diagnosticar e para catalogar essas doenças não são tão disponíveis quanto nos países mais desenvolvidos. Então, isso tudo mostra que é bastante relevante as pesquisas relacionadas, qualquer pesquisa relacionada a câncer é sempre bem-vinda. Nesse quadro, a gente observa a predição de câncer para 2040, ou seja, a previsão de quantos casos de câncer vai ter até 2040 e as que de fato ocorreram em 2020, de acordo com o índice de desenvolvimento humano, baixo, médio, alto e muito alto. E aí a gente observa uma tendência que é bastante interessante, que em 2020 os países com baixo índice de desenvolvimento humano tinham um menor número de casos de câncer, mas que a projeção para 2040 aumenta 95%. Já para os países que têm índice de desenvolvimento humano muito alto, tem uma previsão de variação de apenas 32%, mas ainda mantendo um maior número de casos. E como que é a distribuição de casos e mortes por câncer dos 10 principais tipos de patologias de base de câncer em 2020 entre homens? A incidência de 10 milhões de novos casos em 2020. E onde a gente observa que o câncer de pulmão é a segunda principal causa, o de próstata e o de linfoma não Hodgkin eu destaquei aqui porque a gente fez algumas publicações com essas duas patologias de base. Aqui em outros cânceres inclui-se o câncer de pele, que realmente é um dos principais que atinge a população mundial. Já em termos de mortalidade, a gente tem proporções um pouco diferentes, mas de novo, né, câncer de próstata e não Hodgkin entre as principais causas de mortalidade por câncer, atingindo 5,5 milhões de homens em 2020. Já entre as mulheres, novamente, outros cânceres incluem o câncer de pele, mas a incidência maior é o câncer de mama, sendo que a mortalidade também é a segunda maior causa de morte por câncer entre mulheres. Aqui eu circulei, não vou apresentar resultados, porque a gente está com uma pesquisa em andamento da nossa doutoranda Mariana Feitosa, que está nos assistindo aqui hoje. Também destaquei linfoma não Hodgkin e o câncer cervical, porque a gente vai apresentar, eu vou apresentar alguns dados sobre esse câncer novamente, e o câncer cervical também é uma pesquisa que tem andamento no nosso grupo, mas ainda não tem resultados para apresentar, que vem do mestrado do Vitor Hugo. E em termos de Brasil, o que eu consegui encontrar para trazer para vocês? A distribuição dos 3 tipos de câncer mais incidentes no Brasil em 2023. Então, essa distribuição foi dividida entre sexo masculino e feminino, e o que é bastante curioso, né? A gente vê que a cor do mapa, como um todo, é relativa ao câncer que mais incidiu entre homens em 2023, que foi o de próstata. Entre as mulheres, o que mais incidiu em 2023 foi o de mama, com exceção dessa região, onde a maior incidência foi de câncer cervical. Essas barras, elas mostram a segunda e a terceira maior incidência de câncer. Então, a gente vê que na região norte do Brasil, o câncer de estômago é o segundo mais incidente entre homens, seguido pelo de pulmão, e nas regiões centro-oeste, parte da nordeste, sudeste e sul, o primeiro que incide é o colo retal ou o pulmão, havendo algumas variações. Já entre mulheres, o segundo câncer que mais incide de forma geral é o câncer cervical, seguido pelo colo retal. E dados sobre mortalidade por câncer no Brasil, eu consegui ver em 2018, em relação à próstata e mama, que a gente acabou de ver que são os mais incidentes realmente. Então, esses mapas, eles são divididos em sub-regiões, que são classificadas, micro-regiões, que são classificadas de acordo com desenvolvimento humano,
índice PIB, esses fatores. E o que a gente pode ver que a taxa de mortalidade por câncer de próstata, nesse mapa, é menor na região norte e bem maior nas regiões sul e sudeste. E nesse artigo, o que se conclui é que existe uma relação positiva entre o envelhecimento e a taxa de urbanização. Então, novamente, será que incide realmente mais nessas regiões do país? Ou o acesso a serviços de saúde é menor nessas outras regiões? A mesma coisa a gente observa, né, um perfil semelhante para as mortes por câncer de mama em 2018, e o que esses autores afirmam é que há uma relação positiva com o número de médicos disponíveis, hospitais de referência, taxa de urbanização, envelhecimento, e uma relação negativa com o número de dispositivos de mamografia disponíveis. Então, a gente vê que realmente o câncer não é somente um problema de saúde, mas é um problema social para ser diagnosticado e tratado. Então, estudar o câncer e demais doenças por uma abordagem de biologia de sistemas é uma forma bastante interessante, porque vai nos mostrar de forma integrativa e não reducionista, quando a gente observa aquele fluxo clássico da biologia molecular, onde a informação vem dos genes para as proteínas, das proteínas para os metabólitos, mas quando a gente faz uma abordagem de biologia de sistemas, a gente consegue relacionar o genoma com o fenótipo através de estudo do metaboloma, do proteoma, do transcriptoma e do genoma. Então, é uma via de mão dupla. Então, dentre as várias ciências ômicas, a gente observa que o fluxo de informação começa nos genes, passa pelos transcritos, proteínas e chega nos metabólitos. Então, nosso grupo de pesquisa, ele tem focado realmente no estudo de metabolômica, que por si só já é bastante complexo, porque envolve moléculas biológicas de diferentes classes químicas, como lipídios, nucleosídeos, açúcares, aminoácidos, entre outros ácidos orgânicos, e em diferentes faixas de concentração. Então, é um desafio bastante grande já trabalhar, entre aspas, apenas com metaboloma, porque o uso de apenas uma técnica analítica não garante que a gente vai conseguir cobrir uma grande faixa de metabólitos presente naquela amostra em estudo. Mas que, de fato, se a gente conseguir fazer um estudo de biologia de sistema, a gente consegue informações muito mais ricas e necessárias para entender o sistema como um todo. E quando a gente fala de ciências de análises metabolômicas, a gente pode trabalhar com duas abordagens diferentes, que eu vou mostrar para vocês hoje aqui na apresentação, que pode ser a targeted e untargeted. Em português a gente fala metabolômica alvo, metabolômica global, onde na metabolômica global nós tentamos abordar, acessar o maior número de metabólitos possíveis dentro de uma mesma amostra. Então, a gente não tem um conhecimento prévio de quais metabólitos estamos buscando. Já na metabolômica alvo, nós temos informações iniciais sobre o sistema biológico em questão, sobre a doença que a gente quer pesquisar, e a partir desses dados iniciais, a gente foca em alguns metabólitos ou grupos de metabólitos, e a gente então faz um fluxo de análise um pouco diferente. Então, nós temos que preparar a amostra, fazer análise química. Quando a gente faz análise química pela abordagem de metabolômica alvo, a gente vai usar equipamentos que sejam específicos para monitorar os metabólitos pré-selecionados e com a intenção de quantificar esses metabólitos através daquela química analítica mais clássica, onde a gente desenvolve método, faz validação analítica e faz a quantificação.
Já na metabolômica global, essa análise química, ela precisa ser bastante abrangente, então a gente precisa usar técnicas, como por exemplo, de espectrometria de massas, que nos dê informações importantes para caracterizar esses metabólitos, então a gente precisa de equipamentos de alta resolução. Então, fazemos o processamento dos dados, a análise estatística, usando softwares dedicados à metabolômica, e com a análise estatística a gente consegue determinar quais são os metabólitos que se destacam para diferenciar os grupos em estudo e faz a interpretação biológica desses metabólitos. Também é bastante importante lembrar que esses grupos em estudo, quando a gente faz metabolômica, a gente sempre precisa ter pelo menos 2 grupos para comparar. Então, a gente precisa ter um grupo composto por indivíduos controle, que não sofreram alteração por causa daquela doença, no nosso caso, e o grupo caso, que é o grupo composto por indivíduos que têm a doença em questão. Então, é muito importante a gente conseguir ter vieses, não ter vieses biológicos, a gente ter esses grupos da forma mais homogênea possível. Isso, às vezes, não é uma tarefa fácil quando a gente trabalha com amostras clínicas, né? A gente ter autorização do Comitê de Ética em Pesquisa, acessar os pacientes para coletar essas amostras, conseguir ter uma uniformidade entre esses pacientes em termos de faixa etária, em termos de dieta, comorbidade e muitas outras coisas mais. Então, quando a gente chega nessa parte de análise estatística, nem sempre é uma tarefa fácil a gente conseguir separar o grupo de caso do grupo controle por causa desses vieses biológicos e também, algumas vezes, instrumentais, por causa da manipulação da amostra. Então, eu vou começar apresentando para vocês uma das primeiras orientações que eu tive, que eu achei de bastante sucesso no nosso grupo de pesquisa, que foi a doutora Adriana Zardini Busato. A doutora Adriana, atualmente, ela já é docente na University of Calgary, e ela fez a iniciação científica comigo logo que eu entrei no Unicamp. Depois ela saiu para trabalhar, voltou a fazer um mestrado, e ela teve a publicação de trabalhos muito bonitos, resultados bastante interessantes em metabolômica alvo. O que a gente fez? O que a gente fez na dissertação de mestrado da Adriana? A gente fez a análise de nucleosídeos e nucleosídeos modificados por eletroforese capilar com detecção por arranjo de diodos. Então, como essas moléculas biológicas têm grupos cromóforos, a gente conseguiu fazer a análise delas usando essa técnica um pouco mais simples. Então, o desenvolvimento desse método de análise não foi trivial. E por que a gente escolheu esses nucleosídeos? Porque os nucleosídeos, eles circulam livremente em qualquer indivíduo pelos fluidos biológicos do nosso organismo. Então, conforme os genes são transcritos para RNA e de RNA para proteína, alguns nucleotídeos não são incorporados e são liberados na forma de nucleosídeos nos fluidos biológicos. Só que já há vários trabalhos na literatura que nos mostram que o nível desses nucleosídeos no fluido biológico de indivíduos com câncer é alterado. Então, a gente focou esse projeto de pesquisa no estudo de alguns nucleosídeos pré-selecionados, comparando no soro sanguíneo de indivíduos com câncer de próstata e sem câncer de próstata. Então, esse primeiro artigo que foi publicado foi relativo ao desenvolvimento do método de análise, que foi bastante desafiador. Para a gente conseguir a sensibilidade adequada, ou seja, a detectabilidade, porque esses nucleosídeos estão em um nível de concentração bastante baixa, a gente teve que trabalhar com uma estratégia de sample stacking modificada. Então, o que a gente fez? A gente introduziu no capilar de eletroforese um plug bastante longo de amostra, por 120 segundos, e esse plug bastante longo de amostra, ele foi comprimido antes do início da análise por aplicação de tensão. Então, após comprimir e, consequentemente, concentrar esses nucleosídeos nesse menor plug de amostra, a gente deu início à separação no modo de análise com tensão negativa
e fluxo eletrosmótico invertido pela adição de um surfactante modificador de fluxo no eletrólito de separação. Então, com isso, com a introdução da amostra otimizada, nós conseguimos aumentar a intensidade dos picos. Aqui a gente tem só a análise dos padrões analíticos. E com eficiência de 10 a quarta, 10 a quinta, que é uma eficiência bastante característica dos métodos de separação por eletroforese capilar, e mínima resolução de 1,6. Conseguimos, então, pré-concentrar essas amostras e validar o método usando um pool de amostras de indivíduos, de soro de indivíduos sadios, de indivíduos masculinos sadios, para, então, fazer a validação desse método na matriz biológica. Com o método validado, nós fizemos, então, a análise de nucleosídeos como biomarcadores tumorais putativos em amostras de soro sanguíneo de homens com câncer de próstata. Esse trabalho foi publicado na Bioanalytical Chemistry. Então, o que a gente teve de resultado foi bastante interessante. Nós fizemos a análise univariada, fizemos a curva ROC, onde a gente observou que a área sob a curva tinha quase 80%, ou seja, esse valor relacionado à exatidão do nosso método. E o que é bastante interessante observar é que a matriz de confusão que a gente construiu nos mostra o quê? Os indivíduos verdadeiramente sadios e verdadeiramente doentes, ou seja, aqueles que foram diagnosticados na clínica como tendo ou não tendo câncer de próstata. E o nosso método, fazendo essa análise multivariada por PLSDA, o que nos mostrou? Que alguns indivíduos estavam doentes, ou seja, isso aqui é um falso negativo. Mas que a grande maioria das amostras que a gente analisou nos mostrou que eles estavam verdadeiramente sadios. Então, coincidiu com o diagnóstico. Por outro lado, aqueles que tinham realmente câncer de próstata, teve muito mais acertos com o nosso método e poucos falsos positivos. Então, o que isso reflete? Isso reflete a sensibilidade e a especificidade do nosso método. Porque quanto maior o diagnóstico, quanto melhor o diagnóstico de indivíduos verdadeiramente negativos, nós temos uma melhor especificidade. E assim por diante. Então, olhando os VIP scores dos nucleosídeos que a gente quantificou, nós observamos que aqueles que têm um VIP score acima de 1, que são significativos, são a inosina e a 5-metiluridina, o que nos faz ter um parâmetro inicial de que eles são potenciais biomarcadores de câncer de próstata. Então, como conclusão desse trabalho, nós obtivemos uma exatidão de 82%, especificidade de mais de 76% e sensibilidade de mais de 90%, que comparado ao método clássico o padrão ouro, né, atualmente para diagnóstico de câncer de próstata, que é a quantificação do antígeno específico da próstata, que tem um problema que é os casos verdadeiramente positivos, ou seja, a sensibilidade é de 20% a 25%, enquanto que a especificidade é muito boa, de 90%. Ou seja, os indivíduos que têm alta concentração, altos níveis de PSA, eles não necessariamente têm câncer de próstata, mas se eles têm baixo nível de PSA, 90% de chances de realmente não ter. Então, o nosso método mostrou uma sensibilidade que é muito melhor que a do PSA. Mas, de novo, a gente precisa de um universo amostral muito maior, um número maior de indivíduos, para a gente confirmar essas conclusões. Então, dando continuidade ainda a esses estudos, a Isabela Rocha, que agora ela está terminando o mestrado em outro grupo de pesquisa, ela também trabalhou com esse mesmo método que foi desenvolvido pela Adriana para aplicar em amostras de células de próstata não tumorais e células de câncer de próstata para avaliar quantificar os nucleosídeos do meio de cultura. Então, essas
células foram cultivadas até atingir 97% de confluência e extraídas com uma resina de afinidade de ácido fenilborônico para pré-concentrar esses analitos, e observou, então, o perfil dos eletroferogramas obtidos para indivíduos, para células não tumorais e células tumorais. Observando, então, fazendo um box plot, o que foi observado é que uridina, 5-metiluridina e adenosina apresentaram níveis estatisticamente diferentes entre as células não tumorais e tumorais, sendo que aqueles que tiveram valores mais significativos de diferença foram a uridina e a 5-metiluridina, que apresentou concentrações nas células não tumorais menores que nas células com câncer. O que é interessante também é que a inosina só foi detectada em células não tumorais. Bom, então, mudando então o foco da doença, a gente também trabalhou usando eletroforese capilar, mas com detecção, acoplamento, né? Os espectrometristas de massa não gostam de falar detecção. Acoplamento com espectrometria de massas, a gente estudou a esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença muito agressiva. O que é esclerose lateral amiotrófica? Então, os três termos têm significados. Que o amiotrófico se refere à falta de nutrição muscular e à atrofia muscular. Lateral se refere às áreas da coluna vertebral do indivíduo onde as células nervosas que controlam os músculos estão localizados. Então, se refere à área do organismo que é atingida por essa doença. E a esclerose é relacionada à degeneração por cicatrização ou endurecimento dessa região. Então, realmente é uma doença muito triste e de avanço muito rápido. A expectativa de vida para o indivíduo que tem diagnose de esclerose lateral amiotrófica é entre 2 a 5 anos. Então, semana passada, foi veiculado bastante na mídia a morte prematura do ator Eric Dane, que fez Grey's Anatomy em 2006. E na semana passada circulou bastante a notícia sobre o falecimento dele, que ele morreu de esclerose lateral amiotrófica apenas 1 ano após o diagnóstico. Então é muito triste, porque a pessoa ela falece lúcida, mas os músculos vão degenerando e chega ao óbito. O problema é que o diagnóstico da esclerose lateral amiotrófica, às vezes, demora um pouco para ser estabelecido por causa dos métodos atuais para esse diagnóstico. Então, tem muita influência do relato do paciente, alguns exames que podem ser feitos, mas que, de fato, ainda não existem biomarcadores de diagnóstico para a ALS. Então, nesse projeto de doutorado da doutora Zuzana Seslarová, nós fizemos uma colaboração com o Hospital das Clínicas da Unicamp, com o Dr. Marcondes Franca, neurologista do Hospital das Clínicas, para trabalhar com amostras de soro sanguíneo de pacientes do Hospital das Clínicas que tinham ALS. Então, nós desenvolvemos um método de análise por eletroforese capilar acoplado à espectrometria de massas em tandem para quantificar, determinar ácido glutâmico e metabólitos da homocisteína. Então, a gente trabalhou com 4 metabólitos, homocisteína, cisteína, metionina e ácido glutâmico, porque ou eles têm relatos prévios na literatura de estarem relacionados a ALS ou estão metabolicamente relacionados. O desafio desse trabalho foi que eles tinham grupos funcionais diferentes. Então, nós temos aminotióis, aminoácidos contendo enxofre e aminoácidos comuns. Então, para fazer a análise desses 4 metabólitos, a gente teve que fazer um tratamento dessas amostras biológicas de forma um pouco diferente. Porque os aminotióis, eles tiveram que fazer uma reação de redução do grupo de sulfeto, usando ditiltreitol, e proteger o grupo tiol formado com ácido iodoacético para ele não
voltar à forma nativa. Então, o DTT reage com esses grupos de sulfetos, formando derivado, e depois esses derivados são mantidos nessa forma pela reação com ácido iodoacético. E nós observamos que nem todos esses 4 metabólitos podiam ser preparadas, essas amostras, dessa mesma forma. Então, a gente teve que separar os aminoácidos metionina e glutamina em um grupo e os derivados S-acetil-aminoácidos, homocisteína e cisteína, em outro grupo. Então, a gente teve 2 preparos de amostras diferentes. Então, para glutamina e metionina, nós simplesmente precipitamos as proteínas do plasma com ditiltreitol e acetonitrila, analisamos por CMS sob essas condições e usamos glicina marcada isotopicamente como padrão interno. Já para os aminoácidos cisteína e homocisteína, a gente trabalhou com os derivados S-acetil, também usando o padrão interno, precipitamos a proteína do plasma com DTT, acetonitrila e reagimos com ácido iodoacético. Então, dessa forma, a gente conseguiu, depois de validar o método, quantificar esses 4 aminoácidos. Os resultados que a gente obteve, avaliando por box plot, nos mostraram que a cisteína e o ácido glutâmico tinham níveis de concentração significativamente diferentes entre indivíduos sadios e com esclerose lateral amiotrófica. Fazendo, então, as curvas ROC para esses 2 metabólitos, obtivemos para cisteína e para ácido glutâmico exatidão maior que 70%, sensibilidade de 65% a 67% e especificidade de 75%. Então, agora apresentando alguns resultados de pesquisa do nosso grupo relacionados a linfoma não Hodgkin, usando metabolômica global, a gente começa a usar equipamentos, como eu disse para vocês no início desse seminário, que tenham um sistema de detecção mais abrangente, já que a gente não tem alvos a ser quantificado. A gente quer abordar o maior número de metabólitos possíveis naquelas amostras. O linfoma não Hodgkin é um câncer que inicia nas nossas células, nossos glóbulos brancos, os linfócitos, e que o nosso sistema imunológico começa a ter problemas para reconhecer antígenos, assim como, por exemplo, uma célula cancerosa. E o câncer não Hodgkin, ele é classificado como um neoplasma linfóide, ele pode ser classificado como não Hodgkin e Hodgkin, e dentre os linfomas não Hodgkin, o que mais incide no mundo ocidental é o neoplasma das células B maduras. E dentre esses, o de células B difusas, que é um câncer de evolução rápida e que nem sempre tem um tratamento efetivo. Então, ele é bastante letal. Então, as amostras que a gente obteve em colaboração com a C. Camargo Cancer Center eram amostras de indivíduos com esse tipo de linfoma não Hodgkin. Nós fizemos análises da porção dos compostos orgânicos voláteis nas urinas desses indivíduos e também, depois que eu vou mostrar para vocês, dos metabólitos não voláteis, mas que foram derivatizados para analisar por cromatografia gasosa. Então, na época, a Alessandra Mesquita era aluna de iniciação científica do nosso grupo de pesquisa, atualmente ela é mestranda, ela fez análise dos VOX em urina e conseguiu publicar esses resultados no Microchemical Journal. Então, nós trabalhamos com 34 amostras de indivíduos sadios, 15 indivíduos doentes, e o preparo da amostra foi bastante simples, mas que nos demandou algum tempo, porque a gente precisou fazer uma otimização das condições de extração por microextração em fase sólida do headspace dessas amostras. Então, para isso, a gente fez um programa fatorial, construímos superfícies de resposta para chegar na condição ótima de extração por
salting out. Então, a gente adicionou cloreto de sódio nessas amostras, otimizamos a temperatura de incubação, temperatura de extração, e com a fibra contendo esses analíticos sorvidos na superfície, nós levamos ao GCMS, dessorvemos no injetor e fizemos análise sob as condições da biblioteca FIM. Então, fazendo o tratamento dos dados obtidos, a gente conseguiu separar o grupo caso do grupo controle, e a gente teve parâmetros de validação cruzada bastante aceitáveis. Então, para 3 componentes, nós tivemos um ajuste de linearidade e um ajuste de predição de 0,93 e 0,77, que é bastante aceitável. E os gráficos de VIP-score que nos mostraram todos aqueles metabólitos com as VIP-score acima de 1,5, ou seja, importantes para a discriminação desses 2 grupos. Dentre eles, a gente conseguiu identificar alguns como metabólitos que já foram reportados em estudos in vitro de leucemia e outros que têm potencial carcinogênico. Então, com as mesmas amostras, para fazer uma cobertura mais abrangente do metaboloma desses sistemas biológicos, nós trabalhamos com GCMS de metabólitos não voláteis. Quem fez essas análises foi o Dr. Gustavo Duarte, que foi co-orientado pelo meu grupo de pesquisa e publicado na Analytical and Bioanalytical Chemistry. Então, para isso, nós derivatizamos as amostras de urina, adicionando urease para decompor ureia, precipitou ureia com solvente, e o sobrenadante, então, foi seco e levado às reações de derivatização de metoximação e sililação. Então, a primeira etapa, que é a metoximação, não é usada para derivatizar, mas sim para proteger grupos carbonila dos diferentes metabólitos, e com esses grupos protegidos, então, feita a reação com BSTFA, usando TMCS como catalisador, e os metabólitos, então, derivatizados, adicionou-se um padrão interno e levados à análise por GCMS. Então, os resultados foram tratados tanto por métodos multivariados como univariados. Quando a gente observa, então, o Volcano Plot, nós observamos quais são os metabólitos que têm um false discovery rate ajustado e um p-valor menor que 0,05 e fold change maior que 1, que são os que se mais destacam na discriminação dos grupos. E conforme a gente pode observar por OPLSDA, que nós obtivemos bons parâmetros de ajuste do modelo e predição, bastante aceitáveis, e que, então, valida as nossas análises metabolômicas. A curva ROC, usando 100 variáveis, nos deu uma sensibilidade e especificidade próxima de 100%. Como que esses metabólitos influenciam todos esses resultados? A gente conseguiu fazer, então, a anotação de alguns metabólitos, onde nós relacionamos com as funções e as influências em algumas vias metabólicas, e esses metabólitos foram encontrados em níveis maiores em pacientes, enquanto esses em níveis menores. A gente não pode falar de concentrações absolutas, mas apenas de concentrações relativas, comparando os 2 grupos. Então, o que é interessante é que alguns desses metabólitos que foram identificados e feita a interpretação biológica são relacionados ao crescimento, proliferação e metástase de tumores, ou pteridinas, que geralmente é relacionado com níveis mais elevados em pacientes com câncer, e aqueles que estão diminuídos estão relacionados à proliferação celular, manutenção do sistema imune, entre outros. Mais recentemente, nós tivemos 2 defesas de doutorado no nosso grupo de pesquisa, que estudaram doenças bastante importantes e levaram resultados muito bonitos e interessantes, né? Então, o doutor André Luiz Camelo, ele defendeu o doutorado em novembro,
E a tese de doutorado dele tratou da análise de plasma, análise metabolômica de plasma, de pacientes com hiperplasia prostática benigna. Essa foi uma colaboração com a Faculdade de Medicina da USP São Paulo e outros docentes da área de Química, como a professora Regina Vicente Oliveira e a professora Marina Franco Maggi Tavares. Então, por que estudar a BPH, a hiperplasia prostática benigna? Embora a BPH ela dificilmente seja letal, ela é uma doença que atinge muitos homens com idade mais avançada e leva um desconforto muito, muito grande. Então, atualmente, a expectativa de vida, falando em 2019, era de 73 anos. E em 2050, a projeção é que seja 77 anos. Então, fazer contribuições para a pesquisa dessas doenças que atingem pessoas mais idosas é sempre relevante. A BPH, então, é um dos problemas mais relatados em consultórios de urologistas, e o envelhecimento da população mundial leva a um rápido aumento da incidência e prevalência dessa doença. Então, LUTs, que são os sintomas do trato urinário inferior, se relacionam a sintomas obstrutivos, irritativos ou depois de micção. Então, alguns pacientes eles têm dificuldade para urinar, outros eles têm dificuldade para reter urina, e é um problema que sempre tem sido relatado por 50% dos homens com mais de 50 anos e 80% dos homens com mais de 80 anos. Então, como é que se estabelece a BPH? Então, as células epiteliais estromais se proliferam da próstata para a zona transicional ao redor da uretra. Então, uma próstata normal, ela não obstrui o canal da uretra. Mas uma próstata que tem essa proliferação dessas células, ela pode acabar obstruindo ou dificultando a passagem da urina da bexiga pela uretra, por compressão. Então, como eu disse, raramente causa morte, mas é uma situação bastante incômoda. O diagnóstico é feito atualmente por ultrassonografia, então, na prática clínica, uma próstata normal é considerada com cerca de 40 gramas e uma próstata aumentada mais que 40 gramas. E também pelo Índice Internacional de Sintomas da Próstata, que envolve questões que o médico faz ao paciente sobre desconforto, mas que é um pouco subjetivo, e também algumas análises clínicas. Então, de acordo com esse IPSS, o paciente é diagnosticado como mediamente sintomático entre 1 e 7, sintomático entre 8 e 19 e severamente acima de 19. E, curiosamente, o rei Charles III passou por uma cirurgia em 2024 para corrigir um problema que ele tinha de BPH. Bom, as amostras de plasma que foram coletadas e recebidas em nosso laboratório, elas foram tratadas para análise por LC-MS. Então, quando a gente faz análise metabolômica por cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas, o preparo de amostra é muito mais fácil, muito mais simples. Então, a manipulação da amostra sendo menor, a gente tem menor risco de perder metabólitos. Só que a gente teve que lançar mão do algoritmo de Cohonen para tratar esses dados. Ou seja, a gente precisou de aprendizagem de máquina, porque classificando esses grupos de acordo com a classificação clínica, nós não conseguíamos de forma alguma separar no espaço multivariado esses grupos que a gente investigou. Então, nós tínhamos 30 amostras de indivíduos do grupo controle, 32 do grupo doente e homens com cerca de 65 anos. Então, a gente simplesmente fez a precipitação das proteínas, também sempre trabalhando com amostras de controle de qualidade, juntando pequenas alíquotas de cada amostra, para observarmos o agrupamento desses grupos de qualidade
na análise multivariada, para termos certeza que a variação entre os grupos é relacionada a variações biológicas e não variações instrumentais. Então, precipitamos as proteínas com metanol e levamos a análise por cromatografia líquida de ultra alta eficiência com acoplar espectrômetros de massa de alta resolução de tempo quadrupolo, tempo de voo. Nós também, então, fizemos, para ficar mais abrangente a cobertura desse metaboloma, análises no modo Hillick e RPLC, ou seja, cromatografia líquida de interação hidrofílica e cromatografia líquida de fase reversa, com ionização por eletrospray, tanto no modo positivo quanto no modo negativo. Então, se a gente observa a matriz das amostras, né? Amostra 1, 2, 3, N amostras, e os labels dessas amostras, né? A nomeação dessas amostras. Quando a gente usa a classificação médica, classificação clínica, a gente divide, então, os indivíduos de acordo com o tamanho da próstata e índice IPSS, entre aqueles com próstata de 40 gramas e aqueles de mais que 40 gramas. Zézi, se você achar que eu estou passando muito do horário, você me avisa, tá? Por favor. Então, fazendo essa classificação, as amostras são classificadas de acordo com o tamanho da próstata e o IPSS. Porém, se a gente usa os mapas auto-organizáveis, que é um deles é o algoritmo de Cohone, a classificação das amostras muda. O que o som nos mostrou é que existe um terceiro grupo e não apenas dois. E isso foi muito interessante, porque dessa forma nós obtivemos diferentes distribuições dessas amostras. Então, veja, de acordo com a classificação médica, nós tínhamos o grupo 1 e 2, e de acordo com o tamanho da próstata, aqui o grupo doente e o grupo sadio, e de acordo com o som, 3 grupos com tamanhos de próstata diferentes. Observando, então, a separação desses grupos por PLSDA e PCA, de acordo com a classificação médica, a validação cruzada nos deu parâmetros muito ruins de ajuste e predição, enquanto que usando os grupos classificados pelos algoritmos de Cohone, a separação foi muito melhor. Então, veja que para os 4 métodos de análise que a gente usou, nós tivemos parâmetros de performance de validação cruzada muito bons usando o som e muito ruins usando a classificação médica. Também confirmamos esses resultados pelos mapas de calor. Então, o que o som nos mostrou? O grupo 1 era relacionado àqueles indivíduos com próstata grande, e o grupo 2 e 3 com próstatas intermediárias e pequenas. E comparando pelo teste F, o grupo G2 e G3 tinham tamanhos de próstata estatisticamente parecidos, já comparando o grupo 1 e 2, grupo 1 e 3, estatisticamente diferentes. Então, os valores mais específicos desses parâmetros de ajuste e predição, para os 4 métodos de análise, e o número de molecular features que a gente obteve foi bem maior usando a cromatografia no modo de interação hidrofílica, que nos diz o quê? Que predominantemente os metabólitos que foram detectados têm caráter mais polar. Então, a gente fez uma anotação putativa desses metabólitos, eles foram divididos em diferentes classes químicas, e conseguimos, então, fazer a anotação de 3 deles, incluindo ácido pipecólico, ácido ciálico e fosfatidilcolina oxidada, que nos mostrou, pelos box plots, que realmente eles têm valores, níveis estatisticamente diferentes entre o grupo doente e, vamos dizer, o grupo sadio. Atualmente, a gente tem um aluno de mestrado que está trabalhando com metabolômica-alvo desse metabólito nas amostras remanescentes no projeto do André. Também estudamos a Covid-19 relacionada com comorbidades, como a injúria aguda do rim, a injúria renal aguda. Porque a Covid-19, ela
é uma doença que não causa somente problemas respiratórios. Existem muitos pacientes que desenvolvem outras comorbidades em função da Covid-19. Então, não comorbidades prévias, comorbidades causadas pela Covid-19. Então, a injúria renal aguda, ela é uma doença que mostra uma diminuição da função renal repentina e acumulação de ureia e creatinina. Então, o diagnóstico é feito por exames de imagem, por avaliação dos níveis de creatinina e avaliação clínica. Então, já existem artigos que mostram realmente que o vírus SARS-CoV-2, ele pode afetar realmente regiões do rim, causando, então, disfunção endotelial e perda das bordas das bainhas. Então, nesse projeto da Aline, que defendeu o mestrado no início do ano passado, nós trabalhamos com amostras de indivíduos com Covid apenas e de indivíduos que desenvolveram injúria renal aguda em função da Covid. Essas amostras, elas foram coletadas em 2020, na primeira onda da pandemia, e os pacientes ainda não tinham recebido vacina. Mas, por se tratar do pico da pandemia, algumas amostras foram coletadas de forma não tão uniforme. Então, aqueles pacientes que tinham casos severos ou óbito, e aqueles pacientes que tinham Covid-19 e injúria renal, que todos tiveram que ir para a UTI e 79% faleceram. Então, essas amostras também foram analisadas por GC-MS, seguindo as mesmas etapas que eu já apresentei para vocês. E, justamente pela heterogeneidade dessas amostras que foram coletadas, nós não conseguimos parâmetros satisfatórios de separação desses grupos por uma abordagem multivariada. Observamos o agrupamento dos QCs, mas não separou o grupo que tinha só COVID do grupo que tinha COVID e injúria renal aguda. Então, fazendo uma análise univariada, nós abordamos alguns metabólitos que se destacavam mais por box plot e observamos a anotação desses metabólitos de acordo com o valor, o match, né, com as bibliotecas. Para a gente conseguir obter mais resultados, a gente fez uma regressão logística, usando um algoritmo de supervisão de máquinas. Essa regressão logística nos dá a probabilidade de um evento ocorrer de acordo com uma classe particular. Então, pode ocorrer dois resultados, né? Um é, então, o grupo controle e o grupo AKI, e o outro é uma variável preditora, que são 3 metabólitos que se destacaram mais. Então, de acordo com o coeficiente de predição, nós sabemos se a chance é de ter um valor de beta positivo ou não ter AKI em função da Covid-19. O que a gente observou? Que para a creatinina, como todo mundo já sabe, a creatinina é um marcador de injúria renal aguda, um valor de beta, ou seja, uma elevação de 2 vezes no nível de creatinina, nos dá uma chance de desenvolver, uma chance 8 vezes maior de desenvolver AKI em pacientes com Covid-19. Já o ácido hidroxibutírico, um valor de beta de -1, nos diz o quê? Que a elevação em 1 vez do nível de ácido hidroxibutírico nos dá uma chance 5 vezes menor de desenvolver AKI em função da Covid-19. E a elevação em um nível de 1,5-anidroglucitol nos dá uma chance de quase 3 vezes maior de desenvolver AKI em indivíduos com Covid-19. Então, novamente, a matriz de confusão nos mostra os controles reais, indivíduos só com Covid-19, indivíduos com AKI e Covid-19. Então, os que realmente só tinham Covid-19, o nosso modelo nos mostrou uma especificidade de 86%.
e os falsos positivos de 16%. Já aqueles que tinham Covid-19 e injúria renal aguda, nosso modelo nos deu um falso negativo de 33% e sensibilidade de 67%. Bom, então agora para finalizar a apresentação, eu queria apresentar para vocês os resultados que foram obtidos pelo Hans Amor Obando, que é docente da Universidade da Costa Rica, defendeu o doutorado em novembro do ano passado, e o Hans trabalhou com metabolômica global de neuropatias inflamatórias. As neuropatias inflamatórias são doenças que atacam as células nervosas do organismo. E elas podem desenvolver em diferentes subtipos. Guillain-Barré, síndrome de Guillain-Barré, a polirradiculoneuropatia crônica inflamatória, neuropatia motora multifocal e as neuropatias sensitivas. Então, diferentes áreas do corpo são atingidas de acordo com a neuropatia inflamatória desenvolvida. O problema é que as neuropatias inflamatórias, por elas serem muito heterogêneas, elas não são de fácil diagnóstico. Então, nesse artigo, os autores nos falam que não existem ainda biomarcadores de diagnóstico confiáveis. Então, o diagnóstico dessa neuropatia, um diagnóstico correto, ele é desafiador. E, com isso, muitos pacientes não são detectados logo no início do estabelecimento da doença, o que é um problema para o tratamento e para a evolução, para um tratamento de sucesso e evolução dessa doença. Então, precisa ter um equilíbrio entre o diagnóstico rápido e um tratamento logo no início da doença e o diagnóstico exato e evitar um tratamento desnecessário. Então, a neuropatia são tratáveis em 80% a 90% dos casos, mas elas podem deixar sequelas se não forem tratadas logo e de forma correta. Então, este também foi um trabalho em colaboração com a Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, o Dr. Marcondes França Júnior. O Hans teve bastantes desafios na aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa para coletar essas amostras, acessar os pacientes, ir no Hemocentro conseguir as amostras controle. E essas amostras foram analisadas tanto por GCMS quanto LCMS. Então, as análises por GCMS, elas seguiram novamente as mesmas etapas de derivatização que eu já mostrei. Então, a gente derivatizou o soro sanguíneo. Foram analisadas por GCMS nas mesmas condições que eu já apresentei para vocês, da biblioteca FIM. Os dados foram tratados usando o MS-DIAL e o MetaboAnalyst. E para a LCMS, o preparo da amostra mais simples, a gente simplesmente adiciona metanol gelado, numa proporção 1:3 nas amostras de soro, centrifugou, trabalhou com um sobrenadante filtrado, e nesse caso a gente trabalhou somente com electrospray positivo, por Hillick-MS e RPLC-MS. Então, para vocês entenderem o desafio que foi esse trabalho, eu começo mostrando para vocês a descrição do grupo, do N amostral, que foi um pouco heterogêneo. Então, em termos de idade, a gente tinha uma diferença expressiva, estatisticamente significativa entre as mulheres e entre os homens. Já em relação ao índice de massa corpórea, tanto entre o grupo das mulheres e o homem, as diferenças não eram estatisticamente significativas. Subdividindo os grupos nas respectivas neuropatias de acordo com o sexo, aí a gente tinha um problema maior, porque além da gente não ter um número de indivíduos suficiente para cada subgrupo, as diferenças eram muito diferentes, então eram muito expressivas. Então a gente resolveu englobar um grupo só, que era o grupo de neuropatia inflamatória, tanto em função da idade quanto do índice de massa corpórea. Então, os resultados que a gente obteve por GCMS nos mostraram que no PCA,
que é um método não supervisionado, as amostras QC se agrupavam. Então, vendo o agrupamento das amostras QC, a gente pode ir para análise por método supervisionado para observar se esses grupos se separam, por exemplo, para o PLSDA, onde de fato a gente observou essa separação com parâmetros de validação cruzada bastante aceitáveis. Então, parâmetros de ajuste de 0,8 e de predição 0,5. Observamos, então, os metabólitos com maior VIP score para discriminar os grupos e fazer anotação e identificação. Então, dentre esses metabólitos, de acordo com o Volcanoplot, nós destacamos um que não foi anotado: colesterol, glicose, ácido oleico, ácido linoleico e ácido alfa-cetoglutarico. E fizemos os box plots para observar as diferenças dos níveis desses metabólitos no grupo paciente e no grupo controle. Com esses metabólitos, nós fizemos com os dois que mais se destacavam as curvas ROC, observando valores de exatidão acima de 70%. E para as análises feitas por cromatografia líquida em fase reversa, tratamos os dados da mesma forma. Observamos, então, os grupos QC agrupados, a separação muito boa por OPLSDA, com valores de validação cruzada excelentes. E pelo Volcanoplot, observamos quais os metabólitos se destacavam mais. E então comparamos cada subgrupo. A gente tentou novamente observar em comparação com o grupo controle. Aqueles que nos deram valores de validação cruzada, de ajuste, predição aceitáveis, nós então fizemos estudos adicionais. Então nós comparamos a CIDP com controle e SN com controle. Os demais nós não seguimos com as análises estatísticas. Então, usando diferentes algoritmos, MUMISHOG, GSEA, observamos para o CIDP essa via metabólica bastante impactada e para SN essas 3 vias metabólicas. Fizemos, então, o mesmo tratamento dos dados para a cromatografia líquida por interação hidrofílica, excelente separação por OPLSDA, o Volcanoplot, e comparamos novamente os grupos. Nesse caso, apenas o grupo SN em relação ao controle é que nos mostrou parâmetros de validação cruzada satisfatórios, com 19 metabólitos indicados com fold change 2 e false discovery rate menor que 0,05. Então, observando as rotas metabólicas impactadas, nós observamos que era o metabolismo de ácidos graxos. Gente, desculpa que eu avancei um pouco na hora. Eu queria deixar aqui registrados os agradecimentos e muito claro para vocês que não é possível trabalhar com metabolômica na área clínica sem ter colaborações. Colaborações para obtenção de amostra, colaborações para interpretação biológica, porque nós somos químicos e nós estamos nessa interface quando a gente trabalha com metabolômica. E também colaborações, muitas vezes, para análises instrumentais. Então, fica aqui meu muito obrigada às agências de fomento, ao INCT de Bioanalítica, que agora é o INCT Bioanalítica Lauro Kubota, e a todas as instituições acadêmicas, instituições de pesquisa, que nos ajudaram a chegar em todos esses resultados que eu apresentei para vocês. Então, eu encerro aqui mostrando o nosso grupo de pesquisa atualmente. Nós temos a Giovana Brito mestranda, o Vitor Hugo também mestrando, o Maurício, aluno de graduação, a Mariana, aluna de doutorado, e a nossa técnica, que é o nosso braço direito, esquerdo, pé, mão, a Andresa. A Alessandra, o Felipe e o Ender, que também são mestrandos do nosso grupo. E se vocês quiserem ver mais sobre os nossos trabalhos, nos procurem no Instagram ou entrem em contato conosco, que a gente vai ficar mais do que feliz de conversar com vocês. Obrigada.